Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 389, capítulo 11, União do princípio espiritual à matéria. Esse assunto ele é muito importante, né? Todos são importantes, mas nós estamos tentando explicar uma coisa aqui. Então, veja bem, se você assistiu o vídeo anterior, esse aqui agora é uma sequência agora, ó. Você residindo na cidade de Batatais, então veja bem, a cidade de Batatais é, é considerada, você entende que é uma história, né, gente? Para facilitar, aí a pessoa raciocina, a cidade de Batatais, ela é o mineral. Então, o princípio inteligente ali no mineral, ele ainda, por encontrar-se no princípio, tudo nele ainda é rudimentar. Por que que tudo é rudimentar? Porque nós não podemos nos esquecer que Deus nos criou simples e ignorantes. Simples. Ignorante de conhecimento. Nós não tínhamos conhecimento nenhum de nada. Não sabíamos o que era a esquerda e o que era a direita. Não sabíamos de nada. Simples, 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 simples. Mas todo mundo propensos ao bem. Agora, essa questão propenso ao bem, se nós pararmos para analisar, ela não devia existir. Porque se nós fomos criados simples e ignorantes, simples e ignorante, propensos, significa que alguma possibilidade tínhamos de discernir o que é certo e o errado. E naquele momento, nós não tínhamos capacidade, condições para discernir o certo do errado. Porque nós nos encontrávamos no simples e no ignorante. Puros, simples, ignorante conhecimento. Mas, nos estudos no plano espiritual, eu vim a saber que esse propenso é aquela centelha de Deus. Me desculpe. Esse propenso é nada mais que a centelha de Deus, imperceptível ao conhecimento de todos os seres, que se não fosse essa centelha
de Deus, naquele momento, dificilmente nós conseguiríamos evoluir ou conseguiríamos evoluir. Porque a tendência maior seria o indivíduo ignorante, aquele sem conhecimento, comer o mel por 2, 3, 4, 5, 10 vezes, não importando ele com a dor de barriga. Mas ele vai continuar comendo mel, mesmo sabendo que o mel está lhe causando dor de barriga, ele vai continuar comendo o mel. Você está conseguindo entender a psicologia? Porque isso aqui é psicologia. Na íntegra, é psicologia. É ciência com psicologia. Então a tendência é maior. Porque você já parou para pensar, com todo respeito, que tudo que não presta geralmente é mais gostoso. Tudo que não presta geralmente é mais gostoso. E geralmente, quem opta pelo que não presta são os ignorantes de conhecimento. Pelo fato de não terem conhecimento, optam pelo que não presta, porque acha mais gostoso, acha mais fácil. Você observa que apagaram a luz nesse momento, né? Aí não tem problema não. Você observa que para o ignorante de conhecimento dos desígnios de Deus, roubar, furtar, porque você sabe, roubar é uma coisa, furtar é outra. Enfim, tudo que não presta é mais gostoso. Baile, quer dizer, Barrabás, prostituição, traições. Até o mel, que é indigesto, acaba sendo gostoso. Mas o mel é indigesto? Faça um teste para você ver. Pega uma colher, encha ela de mel e põe na boca. Degusta ela. Depois pegue a segunda colher para você ver. Você não vai sentir tão gostoso novamente o mel na segunda colherada. Até o mel, que é mel, ele é indigesto. Então, usando-se esses termos para psicologia, para as pessoas raciocinar que tudo que encontra-se do lado de Barrabás, tudo que não presta, parece que é mais gostoso para o ignorante. E nós temos que entender que no princípio todos nós éramos ignorantes. Então, o que nos levou a optar pelo bem e não pelo mal foi a centelha que Deus
introduziu, eu vou usar esse termo por falta de outro termo, agregou em nós, agregou-se no princípio inteligente, dando a ele o direito. Isso não é nem livre-arbítrio, porque naquele momento ali, o ser, ele ainda não tinha o livre-arbítrio. Ele era simples, ele era ignorante de conhecimento, ele não tinha atributo nenhum, simples, sem nenhum atributo, sem nenhuma inteligência, sem moral, sem cultura, sem caráter, sem nada. Você conseguiu entender? Mas propenso. Ué? Será que Deus não nos deu uma mãozinha aí nesse propenso? É aí que entra a psicologia. Que nós temos que raciocinar. Né? Então, só que naquele período ali, vamos pensar assim, Ribeirão Preto é o local onde você, eu vou usar você assim, né, para ficar mais fácil. Ribeirão Preto foi o local onde Deus te criou. Só que você pensou assim. Não, você nem pensou, porque você não pensava. Você tomou um rumo. Você tomou um rumo. De repente, você chegou numa cidade que se chama Batatais. Olha só a trajetória que nós estamos fazendo. Só que de Ribeirão Preto a Batatais, você se esforçou tanto, mas tanto, você lutou tanto como um espermatozoide no percurso que ele faz até alcançar o óvulo. É uma luta. É coisa de centímetros, mas é uma luta inesgotável. É uma luta tão grande que 2 bilhões, aproximadamente 2 bilhões de espermatozoides, só um alcança o óvulo. Mas nós não estamos tratando disso. Vamos fazer só uma comparação. Aquele percurso que você fez de Ribeirão Preto até Batatais, você lutou tanto, você batalhou tanto, que ao chegar em Batatais, você se contaminou naquele trajeto. Aí você chegou em Batatais e você encontrou refúgio. O princípio inteligente encontrou refúgio. O percurso de Ribeirão Preto a Batatais para o princípio inteligente foi tão desgastante, tão cansativo. Acho que nós vamos para o próximo vídeo ainda tratar desse mesmo assunto. Mas não tem problema, eu quero explicar isso aqui. O percurso de Ribeirão Preto até Batatais foi tão desgastante, mas tão cansativo para o princípio inteligente, porque ele teve que lutar, ele teve que se virar, ele teve que batalhar, porque
Primeiramente que ele não tinha inteligência, ele não tinha livre-arbítrio, ele não tinha conhecimento de nada, ele não tinha uma bússola, ele não tinha um mapa. Você prestou atenção agora que já acenderam novamente o holofote aqui, né? Beleza. É assim, recebe pancada, mas também tem as proteção, né? Que quando o princípio inteligente chegou em Batatais, agora veja bem, esse percurso da criação até Batatais, que é o mineral, levou milhões de anos. Mas milhões de anos para o princípio inteligente fazer esse percurso. Sem inteligência, sem caráter, sem moral, sem nada. Sem mérito nenhum, sem atributo nenhum, chegou ele em Batatais. Você vai ver onde é que vai dar esse negócio de cidade. Ao chegar em Batatais, ele encontrou refúgio. Como uma pessoa que, viajando de uma cidade para outra, encontra um hotel e ali se hospeda. E ele, como tem dinheiro no bolso, ele pensa assim: eu vou me hospedar nesse hotel aqui por alguns meses. Só que isso, na nossa simbologia, o princípio inteligente, ele se alojou ali no vegetal, no mineral, e ali ele permaneceu dormindo por milhões de anos. Você entendeu? Milhões de anos dormindo no mineral. Mas um dia ele sonha. E quando ocorre aquele sonho, é o momento de um novo percurso. Aquele sonho é um sonho real. É o período que ele deixa o mineral e passa para o vegetal. Só que enquanto ele está passando para o vegetal, milhões de anos ele ali também está transitando. Só que do mineral até o vegetal, ele já começa na batalha evolutiva, ele já começa a adquirir alguns atributozinhos, porque senão não tem jeito. Ele tem que começar a guardar umas pedrinhas num embornazinho, né, para poder dar umas estilingadas, porque senão não tem jeito. E é onde Leon Denis diz que no mineral o princípio inteligente ele dorme. No vegetal ele sonha. Só que isso é simbólico. Nós temos que partir para a psicologia. Então, de Batatais,
o princípio inteligente, ele vem para Santo Antônio da Alegria. Olha só para você ver. Só que milhões de anos ele gasta para percorrer de Batatais até Santo Antônio da Alegria. Ou melhor, até Altinópolis. Até Altinópolis. O homem corrigiu aqui. Só que esse percurso, ele conquista, aí ele começa a conquistar méritos. Ele começa, através dos méritos, dos esforços, ele começa a conquistar atributos, o princípio inteligente. Aí ele chega a Santo Antônio, não, a Altinópolis. Altinópolis é o reino vegetal. E ele, princípio inteligente, ali em Altinópolis, ele fica bilhões de anos. Até um dia que ele deixa, devido à evolução natural, porque a evolução natural se dá ininterruptamente, até que um dia ele deixa Altinópolis e vem para Santo Antônio da Alegria. Santo Antônio da Alegria é o reino animal. Só que esse percurso Altinópolis a Santo Antônio da Alegria, mais bilhões de anos. Uma luta tão grande, mas tão grande, que você não tem noção. É travada uma luta tão grande para sobreviver a todas as intempéries daquele reino. Ele não vai ser um melão, nem um abacaxi, nem uma melancia, mas ele vai passar a fazer parte da essência. Pois bem, de Santo Antônio da Alegria, ele vai mudar para São Sebastião do Paraíso. Só que a hora que chegar em São Sebastião do Paraíso, Santo Antônio da Alegria é animal, a hora que ele chegar em São Sebastião do Paraíso, hominal. Só que a hora que ele chegar em São Sebastião do Paraíso, ele vai ter que adentrar lá aos hominídeos. Os Neandertal, o Homo erectus, o Homo habilis, que foram os primeiros, né? Às vezes aqui a gente não fala na sequência tudo, porque é tanto Homo que eu não sei nem para que isso tudo. Se esse bicho prestasse, não precisaria de tanto homo. Pior que tudo com H. Para que esse trem com H? Põe sem H mesmo, bicho não presta não. Se prestasse, não precisa achar ruim, não, ó. Porque se prestasse, não precisaria passar por essas fases. Aí,
esses Homo habilis, o Neandertal, Homo erectus, e esses homens da caverna, essas coisas, até chegar no Homo sapiens. Em São Sebastião do Paraíso, ele já é o Homo sapiens. Mas de Santo Antônio da Alegria, ele veio lutando no Homo habilis, do hominídeo, o Homo erecto. Ele veio lutando até chegar em São Sebastião do Paraíso, Homo sapiens. Agora, isso falando só dos 3 reinos que transitou. Só que existe milhões de outros reinos paralelos. Nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos continuar esse assunto. E esse assunto ele é interessante. Eu acho que você não deveria perder ele, não.